Eu sou a Juliana, esse aqui é o Universo Fangirl e a gente vai falar sobre o Taika Waititi. Taika é um diretor que eu já falei aqui no canal quando eu falei sobre Thor Ragnarok e Uma Fuga para a Liberdade. Links aqui no card e aqui na descrição. Ele é um diretor que explora a dor do crescimento, de interpretar o mundo. Quando você cresce, você tem uma decepção daquilo que você sempre idealizou. Você sempre achou que era o correto, mas você vai descobrindo que a gente tem que ser mais flexível, que a gente vai se decepcionar, e isso faz parte das dores do crescimento. E ele acredita que apesar de todas as nossas falhas, todas as nossas inseguranças, todos os nossos dilemas da vida, quando a vida tá no momento mais difícil, ainda há espaço pro riso. E ele vai pegar essas situações e ele vai usar a tragédia pra fazer a comédia. E aí eu acho que isso torna a comédia dele mais sutil, ela não é uma comédia escancarada. Então aqui eu vou falar de 3 filmes dele. Primeiro, Eagles and Sharks. Eagles and Sharks é o seu primeiro longa-metragem, e ele veio depois do sucesso do seu primeiro curta-metragem. Então ele fez um curta-metragem lá em 2004, Two Cars in One Night. E aí, com todo esse sucesso, o filme foi indicado ao Oscar, esse curta-metragem, ele resolveu trabalhar no seu longa, o Eagles and Sharks. E o Eagles and Sharks eu gosto bastante porque ele vai lidar com o relacionamento, com o casal, e o Jared e a Lily. E aí você vai ver esse relacionamento crescer, esse relacionamento se desenvolver. Muitas vezes os relacionamentos são tratados como perfeitos e idealizados, mas a gente sabe que na realidade eles não são assim. Então você tem inseguranças, todo mundo tem a sua bagagem emocional, o que veio na sua vida antes dessa pessoa com quem você tá. E esse filme lida com isso, lida com as falhas, com as inseguranças, com os traumas. Boy é o segundo longa-metragem do diretor e ele já tinha começado a trabalhar nesse filme antes, mas ele acabou saindo depois do Eagles and Sharks. E ele se passa na Nova Zelândia dos anos 80 e vai lidar com a história de 2 irmãos. Cada um dos irmãos vai lidar com uma situação diferente nesse filme e o seu arco de desenvolvimento. O menino mais novo, ele tem toda uma história de lidar com o fato que ele se sente culpado pela morte da mãe, porque a mãe deles faleceu durante o parto dele. Então ele vai lidar com culpa, ele vai lidar com o fato que se eu não estivesse aqui minha mãe podia estar e talvez isso fosse melhor pro meu irmão. Então, de algo que ele não tem controle sobre aquela situação, mas ao mesmo tempo ele quer ter. Então, de novo, a tragédia, a desilusão. Já o irmão mais velho ele tem que lidar com o pai deles, porque o pai dele sempre esteve ausente da vida deles e depois da morte da mãe era só ele e o irmão. Então, ele tem esse pai que nunca teve presente na vida deles, de repente volta, aparece na vida dele, e ele sempre imaginou que o pai estava fazendo qualquer outra coisa no mundo pra não estar cuidando dele. Então, jogando rugby, vivendo aventuras no mar, ele sempre idealizou o pai dele. Ele fantasiava situações incríveis, extraordinárias, pro pai dele não estar lá. E aí o pai dele chega, o pai dele depressivo, alcoólatra, que não consegue se relacionar. E aí o menino é atingido pela realidade. Então, como é que eu vou lidar com essa pessoa que eu imaginava tanto lá com aqui? Então, é a desilusão, novamente. E o filme é muito legal porque ele mostra as fantasias do menino. Então você tem, como espectador, assim, como protagonista, esse choque de realidade entre o que ele imagina e o que realmente é. E são nesses momentos de fantasia e até a quebra da fantasia, né? De você ver o que tá acontecendo realmente com esse personagem, que é onde se dá o humor. Te deixa aquela sensação de happy sad, tipo, você tá feliz e triste ao mesmo tempo. É tipo, a sua vida tá a maior desgraça, a pior situação. Não sei se você já sentiu que você tá ali e fala assim, nossa senhora, essa é a pior situação da minha vida. E aí você começa a dar risada. Isso é o Taika e isso são esses filmes dele. Tipo, a pior situação do mundo, a pior coisa que você poderia fazer é rir. É isso. É que ele fala, nossa, um dia a gente vai rir disso. Esses são os filmes do Taika. E por último, O Que Fazemos nas Sombras. What We Do in the Shadows começou como um curta-metragem e depois de 9 anos ele acabou virando longa-metragem. E ele está disponível na Netflix. What We Do in the Shadows é o que a gente chama de mockumentary. Mockumentary é uma palavra em inglês que vem de mock e documentary. Então ele é um documentário, a gente chama de documentário falso. Mock, quando você usa que você vai to mock, quando você vai usar esse verbo, é quando você vai tirar sarro de alguma coisa. Você vai satirizar.
Então, o mockumentary, ele se aproveita de todos os artifícios do documentário. Então, você sabe que tem uma câmera, você tem a presença da câmera, a câmera se mexe o tempo todo porque ela tá seguindo os personagens, ela para e entrevista alguns desses personagens dentro do filme. Então, ele pega todos os estilos de documentário que se conhece e usa como sátira. Então, são personagens que não existem na vida real, às vezes são... Eu já vi um documentário, um mockumentary de banda, então eles chamam um monte de cantores famosos, mas eles criam uma banda falsa e você conta a história daquela banda. É um recurso muito usado. E aqui fica mais óbvio que esses personagens não existem, porque são um grupo de vampiros na Nova Zelândia. É a ação mais sincera. E aí, um dos vampiros é até interpretado pelo próprio Taika Waititi, e o outro é o Jermaine Clement, que é um ator neozelandês também incrível, que tá sempre trabalhando com o Taika. Já dublou filme da Disney, Moana, sim, sabe lá o Tamatoa, Shiny! E o filme é co-escrito e co-dirigido pelos dois, o Taika e o Jermaine, e os dois interpretam vampiros, e eles têm um terceiro amigo, e eles vivem a vida dele de vampiro. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam sair por aí à noite, eles precisam se alimentar, então você vai ver eles caçando pessoas por aí e evitando o sol, então eles não podem sair durante o dia, eles brigam entre si, eles moram há mais de não sei quantos 200, 300 anos, cada um deles é de uma época diferente. Então, eu sou da época do Nosferatu, do Drácula, eu sou da época vitoriana, e cada um tem uma história, então você vai conhecendo esses personagens, você vê a rivalidade que eles têm com um grupo de lobisomens. Juro, melhor briga entre lobisomens e vampiro, 10 vezes, 100 mil vezes melhor que Twilight. Do que Crepúsculo. Sorry, not sorry. Aqui é a comédia através do comum, porque eles têm uma discussão tremenda de quem não lavou a louça. Então você vai ver esses personagens extraordinários e situações ordinárias. Então, você não lavou a louça, tudo bem, mas você demora 10 anos pra se vestir. Como eles não podem se ver no espelho, os vampiros, o que eles fazem? Um deles senta lá, desenha o outro com a roupa que tá usando pra mostrar como eles estão. É umas coisas tão absurdas que não tem... Você fica, meu Deus... E tudo isso através das lentes de um documentário. É um dos meus favoritos. Acho que é tipo What We Do in the Shadows, Fuga para a Liberdade e Thor Ragnarok. O top 3 do Taika. Esse foi o filme que me introduziu ao diretor e me fez querer conhecer mais. Então vale mesmo a dica aqui. E com esse vídeo, citando 3 filmes dele e com os outros 2 que eu já fiz sobre ele, eu meio que encerro um pouco a filmografia dele, dos filmes que eu já assisti, os filmes que já foram produzidos, longa-metragens. E por enquanto é o que eu posso falar dele, é o que eu posso falar desses pequenos elementos que ele traz pra comédia. Talvez não seja o filme que você vai sentar e rir desesperadamente ou a todo momento, mas que vale a pena e que cada momento pode fazer você se identificar e cada filme vai trazer um sentimento diferente. Mas o que todos eles têm em comum é que existe um final positivo. Através de toda essa tragédia, tudo isso que a gente vive, existe um final feliz, mas não um final feliz de contos de fada, mas de que existe paz e sossego. E pra encerrar esse vídeo, eu deixo aqui uma frase do Taika Waititi. Nós todos somos perdedores, todos somos desajeitados, e os seres humanos são os piores animais da Terra. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho, clica no sininho e daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa o joinha e deixa aqui nos comentários se você já assistiu os filmes do Taika, se você tem alguma outra sugestão, não só de filme, mas como de diretor ou diretora. E bem, a gente se vê no próximo vídeo.